Olá, muito boa noite. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito. E Shalom. Estamos aqui hoje com uma presença ilustre, nada mais, nada menos que o pastor Daniel Candeias, diretamente do Rio de Janeiro. E motivo de muita alegria tê-lo aqui, esse tempo, esses dias, e hoje para estar participando conosco do Reino Podcast. E sinta-se honrado e que Deus possa manifestar da glória dele também aqui através dessa entrevista, desse momento de interação, no qual nós vamos ouvir muita coisa. Acredito que seu testemunho também, que o povo do Brasil que já lhe conhece, mas é sempre bom nós estarmos ouvindo tudo aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, porque o intuito desse Reino Podcast é trazer evidência homens e mulheres, pessoas que carregam princípios e valores. Por isso que o slogan nosso é pelo Rei e pelo Reino. Enfim, sem mais delongas, seja muito bem-vindo. Como é que você está, pastor Daniel Candeias? A paz do Senhor, apóstolo Carlos Silva, meu amigo. Eu me sinto muito feliz porque hoje, graças a Deus, acabou a maratona do Gerando Salvação 2023. E eu lembro que um mês atrás eu liguei para o senhor e a gente conversando, eu falei assim: apóstolo, será o maior Gerando Salvação de todos os tempos. Foi isso mesmo. E eu lembro que a gente, quando começou a montar o Gerando Salvação, debaixo de muita oração, para quem não conhece esse Gerando Salvação, ele é feito debaixo de muita oração e monte. O apóstolo Carlos Silva, a igreja dele, sobe o monte toda semana, jejua. Inclusive, as pessoas que estavam trabalhando estavam em jejum. Me chamou a atenção isso também. E nós lá no Rio de Janeiro, antes de vir para cá, consagramos a Deus por esse propósito. Eu fiz até um monte específico, eu fui sozinho. Sim. E nesse dia eu clamei por esse Gerando. E Deus falou comigo, no meu coração: esse Gerando Salvação 2023 vai ser um Gerando Salvação diferente. E aí foi quando eu falei com o senhor: apóstolo, vai ser o maior de todos os tempos. Por que maior de todos os tempos? Porque foi um Gerando Salvação que foi além de nossas expectativas. Sim. Algo que a gente sonhou em fazer e nem eu acreditei que todos aqueles nomes estariam aqui presentes. E, na verdade, todos. E quando chegou no dia do Rogério, até brinquei com ele que o voo dele deu um problema no Rio, choveu e mudaram o voo dele. Samuel Miranda conseguiu chegar e ele ficou. Eu falei: meu Deus, logo no penúltimo dia vai dar problema? Meu Deus. Não aceita. Ele foi em oração. Aí quando foi 4h30, ele embarcou. E aí todo o evento, tudo deu certo. Foi um evento perfeito. Em todas as áreas. Eu não quero nem falar da recepção da igreja, porque foi uma recepção que, eu estou sendo muito sincero, o senhor já foi lá na nossa igreja, a gente é acostumado a receber as pessoas. Sim. Mas a recepção do Gerando Salvação, da Salvar Nações, do apóstolo Carlos, juntamente com a sua esposa e sua equipe, todos que passaram aqui falam a mesma coisa. Que recepção maravilhosa. Então, eu só tenho que louvar a Deus, porque o Gerando Salvação 2023 foi além de todas as expectativas que foram geradas no nosso coração. E tudo foi perfeito. Não teve problema, não teve erro. E o mais importante que a gente sempre pediu a Deus foi almas no altar, que tiveram muitas. Eu nem lembro a conta, mas eu sei que foram muitas almas no altar. Sim. E isso é muito importante para mim. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa que você está de fora, e eu não sei para quem que eu falei uma palavra assim: qual é a melhor... Eu vou perguntar para o senhor agora. Qual é a melhor hora de um evento de 8 dias? A melhor hora? É. Eu não sei responder. Quando termina. É o melhor momento. Acabou. Tudo deu certo, foi lindo, perfeito. É porque nós ficamos 8 dias em êxtase, né? não faz nada, não dorme. Não descansa, não dorme, não tem nada disso. E motivado. É como se ligasse um botão no primeiro dia. Sim. Até hoje. E continua aqui ligado. E a gente só vai desligar quando a gente acabar isso aqui. E a saudade? Amanhã já tem saudade. Não, a verdade é que a gente cria tanta expectativa que no outro dia as pessoas tudo cansado. Mas amanhã já vai ter gente querendo estar no culto de novo.
Semana que vem vão perguntar. Então, gere suas expectativas, porque 2024 nós vamos fazer de tudo para ser muito maior do que esse ano de 2023. Então, Gerando Salvação, para mim, eu falo de todo o meu coração. É um evento que estamos num lugar que não é grande, mas o tamanho do evento é maior do que Salvador. Estou falando diante de Deus. É verdade. O evento é maior do que Salvador. Estamos num lugar pequeno, mas o evento é maior do que Salvador. De excelência em tudo, perfeito. E eu louvo a Deus pela vida do Senhor. E disse pra gente, você já é acostumado a fazer evento. Há 15 anos. Há muito tempo. Você já tem a vigília que você toca lá no Rio de Janeiro, também no Maranhão e outros lugares também. E quando Deus lhe habilitou para vir nos auxiliar aqui nesse evento anual, que é o nosso calendário anual, né? Sim. É o nosso evento de calendário, é o evento que tem impactado o Estado, né? Nem só a cidade, é o Estado. E nós observamos que, no quesito a parte de atrair as pessoas que já têm um nome, né? Um conceito ali a nível de nação, você já tem uma forma de se achegar rapidamente, fechar a agenda. E eu vi que nos últimos 2 anos você focou muito na questão pregação. Sim. Eu vi que você colocou 40% adoração, louvor, Sim. mas 60% Sim. profundidade da Sim. palavra. E até os cantores que você tem escolhido a dedo. Com certeza. Fala aí por quê. Apóstolo, na verdade eu trabalho com evento já há mais de 15 anos. Na verdade, eu sou um diretor de marketing, eu trabalho com isso, isso é a minha área. A gente até conversou naquela vez que a gente estava indo para Volta Redonda. Eu não tenho muita teoria, mas a prática eu tenho muito. E eu dirijo hoje, posso dizer assim, não vou falar que é a maior, né? Quem sou eu? Uma das maiores vigílias no Rio de Janeiro, que é a Vigília Adoradores da Madrugada. Os cultos principais da minha igreja eu que dirijo. E eventos cruzados eu que dirijo nas comunidades, que a gente faz muita cruzada. Inclusive, eu recebo convites, e eu lembro até uma vez que o senhor falou assim, Daniel, vem para cá para a gente fazer o Gerando Salvação. Eu falei assim, apóstolo, eu só vou vir se o pastor me liberar. Porque eu nunca, saí para outros lugares para organizar evento. Convites tem sempre, mas eu nunca fui. E o pastor, quando me liberou, e o Gerando Salvação eu abracei de verdade. Sim. Foi um evento que eu abracei. E por que o senhor me perguntou uma coisa que é real? As pessoas perguntam, por que o Gerando Salvação quase todos os dias são palavra? Porque, na verdade, esse ano foi um louvor Maria Massal no primeiro dia. Sim. E o penúltimo dia foi Samuel Miranda. Sim. Teve os cantores da região, claro que também compõem, mas nós focamos... os nomes mais pesados hoje do Brasil, eu creio que teve nesse Gerando 2023. Com certeza. E todas as mensagens de quem passou aqui, não teve um que não chorava, não teve um que não ficou impactado. As pessoas esperavam outro dia. Que palavra! Então... Eu costumo dizer, o louvor te aproxima de Deus, abre o coração. O louvor é uma preparação de um caminho para a palavra entrar. Sim. O louvor faz a pessoa chorar, a pessoa se lembra do momento que ela está passando, a letra fala com ela, mas a palavra é que entra no coração e estrutura a vida da pessoa e muda a vida da pessoa. Então, os meus eventos, na verdade, nas vigílias que eu dirijo, 60% teve uma vigília que eu botei 4 pregadores numa madrugada. E aí as pessoas perguntaram, Daniel, por que 4 pregadores? Eu falei, vamos ver se vai dar certo. Os 4 pregadores pregaram, a igreja toda saiu da igreja às 6 da manhã, não que não tinha cantor, Sim. mas saiu todo mundo às 6 da manhã e o pessoal falava, Daniel, que isso? Tu botava um pregador, tu jogava 2 louvores e guardava outro. Então, eu sei que a igreja do Senhor também usa muito esse fundamento da palavra. Então, eu procuro sempre fazer os meus eventos para atrair o povo para ouvir a palavra. Porque eu acho que o mais importante de um culto, claro que é a salvação de almas, mas a salvação de alma vem através da palavra. Sim. Então, até para salvar tem que ser a palavra. Então, os eventos que eu faço são focados na palavra e com público de palavra, não que não tenha cantor, sim, um aqui, um ali. Como o senhor falou, a gente sempre foca também em trazer pessoas que a gente se sente confortável de trazer essas pessoas. Ó, essa pessoa que a gente vai trazer, pode ficar tranquilo. E o senhor sabe que eu falo sempre, senhor. Isso aqui, pode ficar tranquilo. O senhor vai ver. E as pessoas foram além das nossas expectativas. Então, para mim, fazer evento, eu amo, eu sou apaixonado por fazer evento. Eu observei também esse ano, a nível de... Esse Reino Podcast,
ele está sendo um rei no podcast, um resumão, né? Praticamente, do Gerando Salvação. Sim, sim. Então, já que a gente deu um enfoque nisso, vamos continuar fluindo nessa atmosfera. Eu observei algo tremendo desde o primeiro dia. Os pregadores, adoradores, todos foram tomados pela presença de Deus também. Deram lugar, né, na expressão, e Deus moveu os céus, e a graça começou a invadir o altar, e do altar esparramou na igreja, e quando nós observamos, todos estavam cheios. Sim. E isso tem a ver também com no momento que você convida, a predisposição de cada um para vir servir o corpo de Cristo. Com certeza. Isso gera muito fundamento também, né? Sim. Mas fala um pouco da sua história também. Quem é Daniel Candeias? Apóstolo, Daniel Candeias é uma pessoa que, na verdade, quando eu conto a minha história um pouco, eu me emociono muito. Por quê? Porque eu vim de uma família muito humilde. Na verdade, meu pai caminhoneiro, carreteiro, minha mãe dona de casa. E, na verdade, a minha história, eu estou até escrevendo um livro que eu vou lançar em fevereiro ou em março. A minha história se resume, na verdade, eu sou a pessoa que Deus usou para ganhar toda a minha família para Jesus. Uau. Mas eu fui a pessoa que Jesus usou com 7 anos de idade. E eu sempre falo isso. Eu lembro que minha mãe uma vez, a gente morava num quintal muito simples, e esse quintal era muito grande, era um quintal com matagal, tinha 7 pés de manga, era um valão do lado da nossa casa, valão aberto, um mangue e tinha um brejo do outro lado. E a gente morava nos fundos, e tinha um vizinho, o único vizinho que tinha no quintal era no meio do terreno. E aí tinha uma ponte que atravessava o valão e a gente saía do lado de fora. E quando era noite, não tinha luz no quintal, era tudo escuro. Aí eu lembro que um certo dia de tarde, minha mãe me arrumou e falou assim: meu filho, fica aqui que eu vou tomar banho que a gente vai sair. Só que eu era criança, 7 anos de idade. Eu peguei, minha mãe, enquanto entrou para tomar banho, eu fui lá para frente. Só que eu não sei o que aconteceu, que quando eu fui atravessar o valão, eu caí dentro do valão. Caiu dentro? E o valão tinha uma profundidade de 1,40 m. E era fundo. E aqueles valão de lama podre, que o esgoto saía nele aberto, eu afundei nesse valão. Caiu ali dentro? Caí ali dentro. Eu tinha um cabelo grande. Eu afundei nesse valão, afundei e subi. Fiquei dentro do valão, sumiu. Minha mãe conta, né, que quem viu foi ela. Deus. Conta que ela começou a me procurar, Daniel gritando, ninguém sabe onde eu estou, o quintal estava vazio, e ela com a indução de mãe, viu umas bolinhas saindo na água, dentro do valão. Ela falou que meteu a mão assim, quando meteu a mão, puxou, era meu cabelo. Ela me tirou, só que eu já tinha... engolido muita lama, tudo, com lixo, com água. E aquilo ali vai trazer algo para mim que... meu Deus. Né, uma infecção. E aí minha mãe me tirou... 7 anos? 7 anos. Eu estava desmaiado, minha mãe me levou. Minha mãe desesperada, viu que eu estava ficando... mudando de cor. Minha mãe começou a gritar e nada, e me pegou no colo e saiu correndo pro doutor Silvio. O doutor Silvio era um doutor que tinha do outro lado da rua. O doutor Silvio olhou e falou assim: ó, eu não tenho o que fazer no teu filho, não. Aí minha mãe me levou no hospital maior. O hospital maior falou assim: pode levar para casa, minha filha. Vai morrer. Não tem o que fazer. Imagine um médico falando isso para uma mãe. Meu Deus. E eu 7 anos. Minha mãe chegou no quintal, já tinha ouvido falar de Jesus, aí me pegou no colo, no meio do quintal, desesperado, e falou: se o Senhor existe, o Senhor vai curar meu filho. Meu Deus. Se o Senhor curar meu filho, a partir de hoje, eu vou te servir. Aí minha mãe foi, me botou dentro de casa. Isso eu já estava mal. Eu não sei o que aconteceu, apóstolo. Parece que entrou o Espírito Santo em mim, ela contando, que eu do nada fiquei bom, comecei a andar, ela me pegou, não acreditou, me levou no médico de novo, o médico falou: não, o doutor falou assim, ele não tem nada. Mas como o senhor falou? Não, acabei de sair daqui. Mas como minha mãe ainda... Aí ela foi e lembrou que me levantou no quintal. A partir daquele momento ali, a minha mãe se converteu. Só que meu pai era traficante. E meu pai, nessa época, ele tinha tomado um tiro na perna e ele estava... Já viu? Não na cadeira de rodas. Já viu aquelas pessoas que andam carregada? Consegue andar, mas anda toda de lado. Meu pai estava andando assim por causa do tiro na perna. E minha mãe já tinha se convertido nessa época. E minha família é uma família muito pobre. Eu lembro, apóstolo, a gente era tão pobre que o valão era do lado da nossa casa, e quando enchia, todas as vezes que enchia, era água no peito aqui, ó, de 1,20 m de altura. E perdia tudo. E aí a geladeira da minha mãe já era em cima dos tijolos,
o sofá. E eu lembro que a gente acordava flutuando em cima do colchão, meu pai botava a gente dentro do caminhão para dar tempo de esvaziar a casa e a gente voltar. Meu Deus. Limpar. Mas foi durante anos a gente nessa situação. Eu lembro que minha irmã, às vezes, minha irmã nova, né, tinha 2, 3 anos, minha mãe saía, a gente ficava cuidando dela, e às vezes minha irmã com fome. Daniel, eu quero comer, eu tô com fome. Às vezes minha irmã pedia comida e eu olhando aquilo ali, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho... Aí eu subia no pé, pegava manga verde, cortava e botava sal e dava à minha irmã. Aí ela se alimentava, e quando não tinha a manga verde para dar sal, com sal para dar ela, eu entrava dentro do brejo e pegava rã. Rã? Peguei muita rã. Metia a mão na rã, pegava, eu mesmo cortava, limpava e fazia farofa de rã para minha irmã comer. Eu lembro que uma vez a gente não tinha nada para comer, meu pai subiu no pombo, no teto comigo, a gente pegou 10 pombos e matamos. Matamos os pombos, assamos. 10 pombos? 10. Assamos no forno e aquele almoço de domingo. Comemos aqueles frangos, todo mundo, que carne dura é essa? Todo mundo, não, é frango não, é pombo. E a gente comia o pombo, porque não tinha. Naquela época, meu pai era a dificuldade muito grande. E aí, eu fui crescendo com aquilo ali, a dificuldade. A gente não tinha muitas condições. A gente subia... No nosso quintal tinha tudo, com tipo de fruta, abacate. A fruta nascia, a gente não esperava nem... Ficava verde e já arrancava. Para alguém não vir arrancar. E a gente aguardava, botava enrolado no jornal para amadurecer. Para ninguém pegar. Porque a gente... Era uma esperança de a gente comer alguma coisa diferente. E eu comi muita mussum, aquelas cobras preta, muito preá, muito. Na época a gente não tinha condições de... Na verdade, eu nunca passei fome. Sim. Eu lembro que eu conto até essa história que minha mãe botava farinha com açúcar e mexia. E falava pra gente comer. Eu cresci pensando que aquilo era farinha láctea. Aí quando eu cresci, eu falei com a minha esposa... Farinha láctea? Farinha láctea. Aí eu falei com a André, minha mãe me enganou a vida toda. Eu não podia comer na infância, não. Mas agora eu, com adulto, meu armário vai ter a farinha láctea. Você gosta? Gosto. Como? Por causa que eu não é que eu gosto de comer farinha láctea, mas eu falo, não, agora vai ter aqui em casa todo dia. Hoje eu posso ter. Hoje Deus me deu condições. Às vezes a pessoa chega lá em casa, eu não tenho um filho pequeno. Abre minha geladeira, aqueles tabletes de Danoninho pequenininho, eu gosto. E a pessoa, Daniel, quem mora aqui de criança? Eu falei, não, sou eu, pô. Eu gosto de comer. Porque, na verdade, eu não tive na minha infância uma infância de ter. Sim. Eu lembro que eu tinha 12 anos, minha mãe me deu um Nike. Eu botei... Ela falou, vai usar no Natal. Eu falei, Natal? Eu vou sair pra rua agora. Botei no pé, saí voado. O Nike preso ainda naquele negócio. Minha mãe e meu filho... Porque eu nunca tive. Então, minha mãe, ela conseguia trabalhar para nos dar... Eu lembro que minha mãe vivia pra gente. Ela não tinha nada e dava pra gente. Meu Deus. E nessa situação, fomos crescendo... E meu pai carreteiro, comecei a viajar com meu pai, o Brasil todo, na carreta dele. Meu pai tinha um Alfa Romeo velho, um Fenemê. Quem conhece de caminhão sabe. Queixo duro, 4 marchas. E eu viajava com meu pai. E nessa época, eu lembro, nunca mais eu vou esquecer. Meus irmãos começaram a se envolver com o mundo, né? Meus irmãos mais velhos do que eu. Sim. E a gente começou a sair. Sair pra farra, discoteca e tal. E eu lembro que nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Aí uma vez a gente chegou da Pirâmide, meu pai não deixava a gente entrar em casa. Trancava a porta. Aí minha mãe que abria pra gente entrar, mas meu pai se visse, já era. Aí a gente, quando tentou entrar, meu pai, vocês não vão entrar. Isso era 5h30 da manhã. Aí fomos pra casa da minha avó, no Parque Araruama. Aí chegamos lá, deitamos num quartinho lá no fundo, todo mundo jogado em cima. Nunca mais eu vou esquecer disso. Aí quando deu meio-dia, entrou minha mãe com uma mulher lá de Recife. A mulher viu a gente. A mulher era profeta de Deus. Ela, levante vocês. Levante, não é nem para você estar dormindo. Eu falei, cara, o que essa mulher está falando? Era para a gente estar dormindo? Era para você estar morto. Uau. E Deus mandou eu vir aqui entregar. Aí eu lembro que aquela mulher falou coisa da minha vida, apóstolo. Ia fazer 13 anos, eu acho, 14, não lembro. Aquela mulher me entregou coisa que eu falei assim, na minha mente eu pensava, cara, essa mulher está falando que eu vou andar de avião, não tem dinheiro nem para vale transporte, mas bota a gente para passar por baixo da roleta, porque a gente não tem condições. Naquela época o vale transporte era R$1. Uhum. E a mulher entregando. Olha o que a mulher falava, pastor. Eu vou te colocar no meio de pessoas importantes da nação. Tu vai ser lâmpada. Meu Deus. Vou te usar, tu vai voar, tu vai fazer, tu vai acontecer. Entregou isso para mim, entregou um mistério para meu irmão e para o outro. E aquela mulher depois foi embora. Parece que eu nunca mais vi aquela mulher. Sumiu. Todos os dias de madrugada, que a gente chegava da farra, quando dava 6 da manhã, 7, minha mãe entrava no nosso quarto, com azeite na mão, quietinha.
ia pulando a gente. Senhor, não aceito meus filhos, pai. E ungia a gente. Nunca mais eu vou esquecer. E isso, o tempo passou, eu fiz 17 anos. Eu lembro que quando eu estava na Praça do Parque Araruama, ali na Praça do Parque Araruama, tem um largo, e eu estava com os amigos, bebendo, e aí eu vi um palanque montado. Aí, quando foi à noite, culto. Quando eu olhei o culto comendo a rua lotada. Aí o culto do pastor Marco, meu pastor. Sério? As cantoras cantando, Elane na época. Daqui a pouco alguém me entrega um folheto, a irmã, ó, visita a nossa igreja. Eu falei, ó, senhora, eu vou visitar a igreja, senhora, eu estou perdido, vou visitar a igreja. Ela, não, vai lá quando você tiver um tempo. Só que eu nem olhei o folheto, eu nem sabia onde era a igreja, botei no meu bolso da calça, que eu sempre tive temor, e levei e fui embora. Quando eu cheguei em casa, passou a noite, eu meti a mão, peguei o folheto. Aonde era a igreja? Do lado como se fosse daqui ali na esquina. Sim. Era só eu virar uma rua e virar a pé. A minha casa que eu morava em Corrida da Rocha, a igreja em Éden. Eu falei, mãe, essa igreja aqui... meu filho, minha mãe doida que eu vá. Meu filho, é aqui, você quer ir lá? Eu falei, vou. Segunda-feira, botei minha roupa, subi a escada. Eu lembro que estava tendo culto, lotado, apóstolo. Aí quando Deus prepara tudo, né? Quando eu cheguei assim, tinha o pessoal na janela, não tinha vaga. Aí um homem me olhou assim, ó, de terno. Fica aqui na minha vaga. Aí eu fui e entrei. Naquele dia, eu comecei a chorar a noite inteira. Quando acabou o culto, ele não precisava nem me perguntar. Eu falei, que dia tem outro culto aqui? Aí ele falou, quarta-feira. Eu falei, quarta-feira eu tô aqui. Aí esse rapaz chamado Albano começou a cuidar de mim. Já era naquele local lá? Não, era num lugar bem pequeno, Sim. Não tinha nada. Na verdade, era um pouquinho maior do que a varandinha. Aí começou ali, eu fiquei tão maravilhado, apóstolo, que eu falei assim, cara, eu vou morar aqui. Porque lá era centro de operação. Sim. Eu falei, não, eu vou vir morar aqui, mano. Não quero sair mais de perto disso aqui, não. Aí eu falei assim, eu vou conversar com o pastor aqui, vou pedir ele. Aí eu fui conversar com o pastor falou assim, se tua mãe deixar, você é de menor. Eu falei, eu vou vir para cá e pedir minha mãe no início ficou assim, mas como ela queria eu com Jesus, ela pode ir. Ali começou a minha vida. 17 anos de idade, e aí eu comecei a orar, buscar, ler Bíblia. Eu amanheci o dia orando, lendo Bíblia. Eu sempre fui de oração, sempre buscando a Deus. Aí eu comecei a aprender a fazer presídio, cadeia, morro, favela, viela. Eu tenho tanta experiência dessa área. Quem quiser saber mais de coisa, eu vou lançar a maioria das coisas no meu livro. Eu lembro que uma vez eu entrei numa favela, apóstolo, e era 3 horas da manhã, estava eu e meu irmão. Aí, quando a gente entrou lá no Rio de Janeiro, tem aquele estoco assim, Samuel Miranda sabe que ele mora lá, que a gente tem que tirar e entrar com o carro assim. Eu sei, cheio de... Então, só já foi lá. De Isso, barricada, né? barricada. Só que tem algumas favelas que só tira. Sim. E aí entra com o carro. Tem outras que passa pelo meio raspando. E aí, nesse dia, eu parei, entrei, estava eu e o irmão, só que estava tudo escuro. Aí eu entrei, que eu fiquei já meio assim, eu falei que não tem ninguém aqui aqui na segurança. Aí o irmão, quando a gente tirou que foi entrar, eu vi aquele laser no meu peito. Meu Deus do céu. Uma arma apontada. Uma arma apontada para mim. Quando eu vi a arma e eu olhei pro canto, era um cara. Falou, irmão. Não falou irmão, não. Ele falou, gritou assim. Aí eu olhei assim, fiquei sem ação. Ele, pode parar aí. Aí o outro do lado, quem é que aí já virou com a pistola? Acho que o outro tava doidão. Meu Deus. Aí eu vi quando o cara destravou o fuzil. Quando ele destrava é para atirar. Aí o irmão tava do meu lado gelado. Aí eu falei assim, Jesus, e agora? Na minha mente, foi a palavra que eu falei. Sim. Aí Jesus falou comigo, usa a arma que eu te dei, meu filho. Pô, diante de Deus, quando ele apontou a arma para mim, aí eu gritei com o dedo, levantei a mão e falei, tá amarrado em nome de Jesus. O cara caiu com arma e tudo pro lado. Meu Deus. Caiu na hora no chão, a arma pro lado, o amigo dele nem... Parece que se eu tivesse ele invadindo a favela, eu ia invadir, porque ele ficou tão... Meu Deus. Aí ele, o que tu fez com meu amigo? Pelo amor de Deus, vem aqui ressuscitar ele. Eu falei, não, cara, ele não morreu não, cara. Isso aí é o poder de Deus. Aí fiorei ele também. Depois, quando o cara levantou da arma, ele falou, o que aconteceu? Aí eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu não vi nada. Eu vi quando você gritou, escureceu tudo na minha frente, eu caí. Desmaiou. E desmaiei. Aí ele o poder de Deus. É o poder de Deus. Ele falou para mim, o que é isso? Eu falei, o poder de Deus. Aí ele falou, eu quero também esse poder de Deus. Sério? Na mesma hora. Aí eu falei, então levanta a tua mão e aceita Jesus aqui agora. Já aceitou Jesus na mesma hora ali. Meu Deus. Diante de Deus. Aí no outro dia eu voltei lá para ficar evangelizando ele. Então foi uma das experiências que eu tive quando Deus... Isso no início, quando eu comecei a caminhar. Isso foi na minha caminhada no início. E aí fui
adquirindo várias experiências de presídio, favela, comunidade, isso morando na igreja. Aí passou 3 anos, Deus fez a obra na minha vida, e Deus foi e trouxe para mim um dos meus maiores presentes, que é a minha esposa. Quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que 20 anos. E ela já era de lá? Não, ela já era de lá. Já era de lá. Porque, na verdade, ela é quase fundadora dali, né? É. E aí, o que aconteceu? Eu conheci ela, a gente começou a orar, né? Que existe muito isso. Na nossa igreja tem esse de você orar muito para Deus confirmar. E eu comecei a orar, Deus confirmou, casamos, eu não tinha nada, e agora? Eu falei assim, meu irmão, eu não tenho nada. Tem nem dinheiro para casa. Vou casar. Ela casar já... eu quero. Sim, eu falei, eu vou casar. Ela falou assim, amor, vamos casar e tal. E eu não sabia de nada que eu ia fazer. Minha vida estava na mão do Senhor. Aí eu fiz um voto com o Senhor, que a gente fez hoje. Olha. Eu falei assim, Senhor, o Senhor me chamou e usou a mulher, a profeta lá, e falou que o Senhor me chamou para a obra. Se o Senhor me chamou para a obra, eu não vou casar e ser como se diz, vou ficar em casa esperando cair do céu. Eu sou o provedor da minha casa. Sim, claro. Então eu que tenho que prover. Então eu preciso de uma confirmação do Senhor. O Senhor falou para mim que me quer na obra. Então o Senhor vai ter que fazer alguma coisa para mim ficar na obra. Aí eu lembro que na época... Mas é muito interessante, apóstolo. Na época, todas as portas de trabalho, eu arrumava trabalho rápido. Porque meu irmão era gerente da Transiram, uma das maiores transportadoras do Rio, de caminhão. Uhum. Meu pai estava no ramo e eu dirigia caminhão. Desde pequeno, eu poderia tirar minha carteira dele. E tinha vários empregos que eu poderia arrumar. E mandei currículo. Eu falei, Senhor, vou mandar 4 currículos que eu sei que é certo de eu arrumar. Mandei para um amigo meu que é dono de uma empresa. Ele falou, a hora que tu precisar, Daniel, pode vir aqui. Já tinha me falado antes. Sim. Aí mandei 4 currículos. Eu falei, Senhor, se até dia 19, dia do meu casamento, de fevereiro, a porta se abrir, eu vou trabalhar. Agora, se não se abrir, eu estou entendendo que o Senhor não quer eu trabalhando para o homem. Apóstolo, foi chegando o dia, eu nervoso, porque eu vou fazer o quê? O senhor acredita, mas o senhor, entendeu? Sem nada, eu estou com aquela esperança. Milagre requer sinais, né? Sim, é isso aí. Aí foi chegando, dia 19 chegou, dia do casamento, nada. Meu Deus. Casei, apóstolo, escuta. Quando deu dia 20, 3 lugares que eu mandei currículo me ligaram. Pode vir que já está pronto o trabalho. Pode vir aqui, Daniel, saiu aqui. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, eu fiz o voto até dia 19, eu não vou. Aí a minha esposa, que é uma mulher de Deus, falou, negativo. Se Deus falou para você, se você fez o voto até 19, não foi, não foi. Resumindo, casei. Não foi nenhum. Não fui nenhum. Fui para casa, para não tomar muito tempo, que é extenso. Tenho 17 anos de casado hoje, faço 17. Nunca trabalhei para um homem na terra e nunca me faltou nada. Amém. Pelo contrário, eu dou uma condição de vida para minha esposa muito boa. A gente viaja 2 vezes no ano, vai para Gramado, vai para as férias. A gente faz. A nossa vida é uma vida. Eu não tenho do que reclamar. Amém. Nossa vida é uma vida abençoada. Então, hoje eu entendo o quê? Que Deus manteve e cumpriu o voto que eu fiz com Ele. Amém. Porque eu falei, Senhor, eu vou fazer um voto que o Senhor me quer na obra. E aí, no meio dessa obra, veio em mim, me despertou fazer evento. A nossa igreja nunca teve evento. Não? Não, a nossa igreja nunca existiu evento. A nossa igreja não fazia o aniversário da igreja. Meu Deus. E aí eu fui, tipo assim, eu não era quem eu sou hoje, Daniel Candeias na igreja. Quem vai lá na DUD hoje e não vê Daniel Candeias, o que houve? Cadê? Se eu não estiver lá, a primeira pergunta é, onde está Daniel? Então, o senhor sabe que o senhor esteve lá. Já. Então, o que acontece? Eu falei, pastor, vamos fazer um aniversário da igreja de 21 anos, pastor. Hoje a igreja tem 32. Eu entrei fazendo o aniversário de 21 anos. Isso já faz em quanto tempo? 11 anos, Deus. Né? Sim. Então, aí o que acontece? Eu falei, pastor, vamos fazer um aniversário de 21 anos. Não, nunca fiz isso. Eu falei, pastor, vamos fazer, é bom. Primeiro aniversário que a gente fez, a igreja deu 4.000 pessoas. Tinha gente na rua. Uau. Na rua, em pé. Quando o pastor viu, né? Todo pastor, quando vê povo, né, gosta, né? Quem não quer? E aí o pastor ficou doido, falou, que evento, que isso, Daniel? Que evento bonito, vamos fazer outro. Aí fui fazendo. Aí entrou no calendário. Entrou no calendário. A festa já ficou no calendário. E aí a história foi se movendo, Deus foi me abençoando, foi tudo indo bem, tudo surgindo, Deus abençoando, cruzada na comunidade, quem vai dirigir? Daniel, evento Daniel, tudo. Comecei a pegar amizade. Aí Deus me deu uma chave, que isso é muito importante, apóstolo. Aliança. Deus me deu isso na minha mão. Eu sei que Deus me deu. Porque quem eu tenho aliança hoje, eu sei que eu não tenho capacidade para ser amigo de pessoas hoje. E o senhor sabe de algumas amizades que eu tenho. Sim.
E o tempo, Deus foi me dando aliança, Deus foi me fazendo sonho. Eu botava o suspensário do Marco Feliciano quando eu era adolescente, dava golpe na frente da televisão vendo a mensagem dele. Quanto vale um amigo, dia da aprovação, o sonho de José. Eu conto isso para ele. Uma vez, quando eu contei isso para ele no carro, eu chorava. Aí eu falava, caramba, quem é esse homem muito usado? Hoje eu faço a agenda dele. Glória a Deus. Então, hoje a gente tem uma proximidade, hoje a gente chama amigo. Sim. O senhor sabe disso. Então, o que acontece? Deus me trouxe para perto de pessoas que eu sonhava lá atrás, sem contar outros e outros. E aí comecei a minha vida, Deus abençoar, honrar, até que chegou 2013. O 2013 é um ano que marcou a minha vida. Para mim, foi a pior prova da minha vida, foi 2013. O que aconteceu em 2013, Daniel? 2013 houve a prisão do pastor, que todo mundo sabe. Sim. O pastor foi preso, o Brasil inteiro desceu a madeira, caluniou, arrebentou. Eu estou do lado dele, eu sei. Tudo aquilo ali, forjado, montado. Só que ele foi preso. Meu Deus. Foi preso. Um belo dia, Daniel, que nunca deu um chute numa barata no chão, está subindo à igreja para dirigir um culto de quarta-feira. Nunca deu um chute em nenhuma barata. Nunca pisei numa barata. Na verdade, a minha esposa brinca comigo, fala, Daniel, tu não reage em nada, não? Porque a verdade é que eu sou assim. Eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, manso. Eu sou assim. E aí, estou subindo para dirigir o culto numa quarta, nunca mais vou esquecer, quem ia pregar nessa quarta era o pastor Antônio de Paulo, que hoje é deputado. Na época ele não era nada, era só itinerante. E quando eu estou subindo 6h30, estou lá em cima, aquele clima, o pastor está preso, a igreja toda está em clima de euforia, todo mundo, meu Deus, o que vai acontecer? Aí daqui a pouco, Daniel, estão te chamando lá embaixo. Eu falei, quem está me chamando? Tem uma mulher ali te chamando. Eu falei, tá bom. Aí eu olhei lá de cima, tinha uma mulher dentro do terreno, debruçada no carro. E quando eu desci, a mulher, você que é o Daniel Candeias? Eu falei, isso. Aí tinha um cara do lado dela. Ela falou sim. Ela falou, não, eu vim aqui só para fazer umas perguntas. Eu falei, uma pergunta por quê? Ela, não, só para você ver o papel aqui. Quando eu cheguei, ela já botou a algema no meu braço direito. Você está preso. Falou, você está preso, eu sou delegada da Polícia Civil. Eu falei, eu estou preso por quê? Ela, não, você vai saber, você está preso. Meu Deus. Aí botou... E nesse momento? Nesse momento a ficha não cai. Você está pensando que está errado. Não, vieram aqui me prender errado. Não. E eu estou... Aquele euforia. Meu aí Deus. Já veio o outro evangelista, que é o Lúcio, jogaram a mesma algema que botaram no meu direito, botaram no esquerdo dele. Eu e ele ficamos juntos. Aí minha esposa, quem conhece... Foi a casadinha. Foi a casadinha. Quem conhece minha esposa sabe que o que eu tenho de calma, ela tem de fúria. Sério? Ela foi para cima? Minha esposa desceu, trancou o portão do estacionamento, falou, ninguém sai daqui com meu marido. Eu falei, André, não complica as coisas, vai piorar. Deixa, não. E aí desceu todo mundo, terreno lotado, aquela euforia, aquela confusão. Eu sei que, resumindo, entramos no carro e fomos embora. Chegou na 64, me botaram num porquinho, um banheiro do tamanho desse aí do senhor. Eu e Lúcio. Eu deitei com a cabeça debruçada no vaso, que não tinha como me mexer. Eu falei, vai amanhecer, vão vir me tirar. Amanheceu o dia, entrei no carro da SOI, nunca andei em carro da SOI, carro todo escuro, só dá para ver a luzinha assim da flecha, todo fechado, levaram a gente. Bangu 2. Cheguei no Bangu 2, desci, me botaram uma camisa verde, vai ter que raspar a cabeça. Eu falei, não vou raspar a cabeça não, meu irmão. Vai ter que raspar. E eles me fazendo como se fosse um traficante. Mas a minha ficha não caiu. Eu falei, ainda não tinha caído a ficha? Não tinha. Primeira noite, quando botaram a gente numa cela junto, só tinha uma cama de pedra. Aí eu falei assim, Lúcio, como é que a gente vai dormir aí, cara? Só tinha uma coberta. Eu falei, Lúcio, um frio. Era a época de junho e julho. Quem conhece Bangu, sabe que o Bangu é onde mede o termômetro do rio. Um frio. Eu falei, Lúcio, meu irmão, se você tivesse esse negócio de dormir junto, cara, eu não vou dormir sozinho, não. Um frio, não tem nada, só tem uma coberta. Então tu durma sem coberta. Aí ele dormimos de valete, ele para um lado e eu para o outro, com a mesma coberta. E a gente batendo o dente assim. Amanheceu, levantamos, tomamos um café. E o outro dia foi chegando. Transferência, Daniel Candeias. Entramos no carro do SOI, fomos para Japeri. Chegamos em Japeri, uma cela com 12 pessoas, lotada. Não tinha cama, todo mundo no colchão, um do lado do outro. E ali minha realidade foi começar a cair ali. E quando eu cheguei ali, apóstolo, que eu vi aqueles presos tudo e eu olhei, e eu falei assim, meu Deus, será que eu não vou embora? O advogado chegou. Quando o advogado chegou, a esperança veio, né? Aí o advogado falou assim, eu não vou dar esperança para vocês, não. Vou ser bem sincero, o processo de vocês está bem complicado. Aí eu comecei a chorar.
Comecei a chorar e o Lúcio começou a me abraçar. Calma, Daniel. Eu falei, calma, cara, eu não fiz nada, cara. Como é que calma num lugar desse, cara? Eu comecei a chorar, os presos vieram, me abraçaram. E aí eles viram que eu era inocente e real. Porque eles sabem que ninguém... O cara sabe que fez mesmo e tá ali, não vai, não adianta chorar. E eu gritava, chorando. E nessa época, que eu já estava 5 dias, eu não tive contato com a minha esposa. Eu estou preocupado com ela também. E aí o advogado veio me falar da minha esposa. Era melhor ficar quieto. Ele, eu preciso te falar que a tua esposa está ficando quase perturbada da cabeça. Ela está rodando a igreja dia e noite, não está dormindo, não está comendo. Aí eu comecei a chorar. A lágrima veio, quando eu lembro, eu até me emociono, porque eu sofrendo dentro e ela sofrendo fora. Meu Deus. E eu falei, Jesus, o que é isso, Senhor, que o Senhor me botou para passar aqui? E aí eu já não lembrava mais de nada, aquele sofrimento. Antes de andar de avião. Antes de andar de avião. Dá um trabalho, né? E aí eu comecei nesse sofrimento. E aí, na outra semana, já estava 2 semanas, o advogado veio. Olha só, a realidade é a seguinte. Vocês já saíram da prisão preventiva e já entraram na prisão, meu irmão. Vocês não adianta, pode se adaptar. Eu falei, eu me adaptar? Não vou me adaptar a isso aqui não, irmão. O senhor me perdoa, mas o senhor está mandando me adaptar aqui. E aí, passou 3 semanas. O que aconteceu? O pastor estava no Banco 9. Eu lembro que a gente chegou, eles botaram a gente junto com o pastor. Quando eu vi, não na mesma cela, a gente ficou em outra galeria. Quando a gente chegou, o pastor gritou, meus filhos. Quando eu ouvi isso, aí eu não aguentei. Comecei a chorar, eu e Lúcia, aí subimos na grade, trepamos 2 metros de altura para ver o pastor. Quando ele viu a gente, começou a chorar e a gente, aquela alegria, eu falei, Jesus, eu me alegrei nesse momento por causa dele, que eu vi ele. Aí meu coração chorando, o Lúcio, Daniel, a gente está com o pastor. Aí eu comecei a entender do sofrimento da palavra. E Daniel, Deus está nos provando, Daniel, não vamos murmurar não. Passou 1 mês, aí meu advogado, doutor Henrique, que é muito, eu devo muito a ele, ele nem quis saber, falou, eu não quero nada no causa do Daniel, eu vou assumir a causa dele de graça, eu amo o Daniel. E aí ele foi. Aí nunca mais eu vou esquecer, quando eu estava já aguentando mais, ele me tirou para falar, aí ele falou, Daniel, o Espírito Santo mandou eu cantar um hino para tu aqui. Quem falou isso? O advogado, doutor, ele é bem gordo assim. Aí ele pegou o telefone, porque a gente fala por interfone, né? Tem o vidro na frente assim, para você não poder passar nada para um para outro. Aí ele pegou o telefone assim, o interfone, nunca mais vou esquecer, ele começou a cantar aquela música assim, quando todas as portas já estão fechadas. Ai, não aguentei. Aí, meu Deus. Quando ele falou a primeira palavra, eu comecei a chorar. Aí ele para mim, canta comigo, Daniel. E aí eu comecei a cantar com Jesus. Ele. Não ceda. Comecei a cantar, a gente cantando. Aí o Espírito Santo de Deus me visitou. Aí ele falou assim, existe um propósito para tu estar aqui. Aí Deus me falou o propósito. O Senhor falou para mim assim, você vai ter que ganhar a tua galeria toda antes de você ir embora. Pensa numa rapidez para me montar culto. Eu falei, a partir de amanhã, todo dia tem culto 18 horas. Quem quiser, vem ouvir a palavra. Na minha cela tinha 59 presos. Apóstolo, diante de Deus, no primeiro dia, 19 presos aceitou Jesus. Eu falei, vamos sair daqui a 5 dias. Eita. Aí, do segundo dia, meu coração ainda não tinha entendido, eu queria ir embora. Aí, no segundo dia, mais alma no terceiro. Quando chegou no 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10, 20, 30, nada. 35, nenhuma alma mais se convertia. E aí o Espírito Santo falou para mim, eu não te trouxe aqui para você se libertar, fazer dos presos que são almas para o meu reino, objeto para tu ir embora. Meu Deus. Aí eu entendi. Eu fiquei preso 3 meses, eu li a Bíblia toda em 2 meses. Aí quando chegou no segundo mês, que faltava alguns presos para aceitar Jesus, eu já tinha entendido o propósito. Aí eu fui e voltei a fazer um culto. Quando eu fiz o primeiro e o segundo, todo o restante aceitou Jesus. Aí eu falei, vou sair. Mas meu coração já não estava mais. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, só vai sair quando preparar um líder para ficar no teu lugar. Eita. Aí, como é importante pregar, né, apóstolo? Eu preguei para um jovem, lembra do Banco 2 que eu falei? Eu preguei para um jovem lá. Ele aceitou Jesus, ficou firme, se converteu, começou a ler Bíblia, já estava dirigindo o culto. Quem está sendo transferido no outro dia para onde eu estou? Ele. Quando ele entrou na minha cela, eu vi ele, aí eu abri o braço, Deus te mandou aqui. Ele não entendeu nada. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu líder. Aí ele olhou para mim assim, não entendeu nada, eu falei, Deus que te trouxe. Aí comecei a explicar a ele.
Ele foi Deus que me trouxe mesmo, porque eu vou pagar minha condenação aqui. E aí ele assumiu, 2 dias depois chamou meu alvará. Aí eu saí. 2 dias? 2 dias depois chamou meu alvará. Aí eu saí, eu entendi que Deus me levou ali para essa obra. 59 pessoas era mais importante do que a minha liberdade. E eu vou discutir com Deus, apóstolo? E aquelas almas todas se converteram. E eu ainda falava com alguns por carta. Meu Deus. Falava por alguns por carta. E dali eu saí. Quando eu saí da cadeia ali, aí a minha vida... Eu acho que Deus falou assim, vou preparar ele aqui para mim fazer o que... Aí eu comecei a viajar todo o Brasil, comecei a viajar. Aí quando um belo dia eu estou na torre, naquele roda gigante da Inglaterra, embaixo assim, um frio de touca. Aí eu olhei para a roda e comecei a chorar. Né? Eu falei, Jesus, como que eu cheguei aqui, pai? Não paguei R$1. Estou hospedado no melhor lugar, oferta boa, andando de carro bom. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, é só promessa que eu estou cumprindo, que eu falei com você através do vaso. Deus me lembrou do vaso. Aí eu comecei a chorar. Aí dali viajei em outros países, Deus começou a fazer a obra na minha vida, Deus começou a exaltar, abençoar, honrar, enfim. Eu sei que a minha trajetória de vida não foi fácil, até o dia de hoje não tem sido fácil, mas eu digo para quem está nos assistindo agora, nesse momento, que não vai ser fácil. Evangelho não tem facilidade. Se alguém dizer para você, aceita Jesus, que você vai ter carro, dinheiro, fama, é mentira. No mundo tereis aflição. É a Bíblia que diz, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. O próprio Jesus está dizendo, nós vamos ter aflição, vamos ser perseguidos. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Amém. Você que está nos assistindo em casa, a minha experiência pode servir de experiência de vida para a tua vida. Deus vai te levantar do monturo e te colocar sentado entre os príncipes. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E fala um pouco aí, a guerreira da sua esposa. Quando você volta... A minha esposa... Não tem nem palavras para falar da minha esposa que... É uma benção. Ela na verdade, André, eu falo para ela que é 90% do meu ministério. Eu falei, não, André, fica tranquilo, eu fico com 10 só. Porque a André, na verdade, é uma coluna. A minha esposa já foi arrebatada no céu 13 vezes, apóstolo. Minha esposa já teve experiência com Deus que eu nunca tive na minha vida. E casar com a minha esposa e ter essa experiência dela, ela passando para mim, me fortaleceu muito. Amém. A nossa casa sempre foi uma casa de oração. Eu tenho campanha na minha casa que a gente começa a orar meia-noite e só para 5 da manhã. De joelhos, sem cortar. Então, a nossa vida sempre foi de oração. É por isso que eu falo. É um recado para você, jovem, tá? Você que está solteiro e quer casar. Nunca case porque quer saciar sua carne, ou porque quer casar com alguém bonito ou bonita, vice-versa. Você tem que casar com uma pessoa que mantenha e siga o propósito que Deus tem na sua vida. Amém. Porque se ela não seguir tua visão, ou ele não seguir a tua visão, o casamento não vai lá na frente e cada um vai tomar o seu caminho. Porque Deus quer preparar para você jovem, pessoas que tenham a mesma visão, para vocês andarem juntos, no mesmo propósito, para o reino do Senhor. Então, a minha esposa, ela sempre me seguiu. Eu estou 10 dias aqui, eu saio com a benção dela. Amor, pode ir tranquilo, pode ficar à vontade. Minha esposa não fica me ligando toda hora, Daniel, e aí, Daniel? Não, a gente fala todo dia, umas 2, 3 vezes. Mas minha esposa sabe a obra que eu estou fazendo. Sim. Se eu sair daqui, amor, vou viajar para outro lugar, pode ficar tranquilo. Então, quem conhece ela sabe, minha esposa para mim é uma estrutura na minha vida, uma mulher de oração. Quando a gente não está junto, eu sei que ela está intercedendo por mim, clamando e rogando a Deus, e foi uma pessoa que me ajudou muito nos momentos mais difíceis. O momento mesmo da cadeia, eu lembro, eu até cortei, eu fiquei 3 meses preso, ela foi me visitar fazendo 2 meses de cadeia. Ela foi me visitar, quando ia fazer 2 meses, foi quando ela foi me visitar. Eu sei que quando abriu a porta que ela foi me ver, ela chorava, a gente ficou 1 hora em pé chorando, abraçado, apóstolo. Chorando. Quando ela me viu, amor, tu vai sair, amor, tu vai... E desesperada. E eu vi, e ela cuidava de mim, falava, amor, fica firme, prega o evangelho e tal, amor, eu vou estar sempre contigo. Então, isso me incentivou muito. Me fortaleceu. Ajudou. Muito, muito. Então, a minha esposa, para mim, é nota 1000. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo rei, o que você faz? Pelo rei eu faço tudo, apóstolo. Pelo rei não tem coisa que eu não faça. O que ele mandar, eu faço. Se tiver no meu alcance, eu vou fazer pelo rei. E pelo reino? Pelo reino de Deus, para ele eu faço tudo também. Amém. Que alegria tê-lo aqui.
10 dias, intensivão. Muito. E finalizando hoje com o Reino Podcast. Sim. Que Deus te abençoe, Deus te honre, que seja um ano extraordinário, que a boa mão do Senhor te guarde em tudo. E você que está nos acompanhando, que Deus te guarde também. Aproveite tudo que Deus tem feito, as oportunidades que Deus tem gerado em sua vida. Agarre com as 2 mãos, faça valer e cumpra aquilo que Deus colocou. Amém? Apóstolo, qual a expectativa para 2024? As melhores, maiores e extraordinárias. Então, se prepare, porque 2024 é logo ali e a programação vai ser top demais. Deus abençoe a vida de todos. Amém. Muito boa noite.